Vamos para frente. E a segunda tarefa requer o cálculo de máximo de divisor comum. Observem que aqui, para a gente realizar essa tarefa, também vamos proceder da mesma forma inicialmente, ok? Ou seja, decompor o 12 em fator primo, o 18 também em fator primo, que a gente acabou de fazer. Só que agora a gente vai observar os números que aparecem tanto aqui no 12 quanto no 18, certo? Olhando as que tem menor potência. Se a gente olhar aqui, ó, o 2 já aparece, o 1, tudo bem. O 1 aparece aí nos dois, aí a gente repete o 1. E aqui dos dois, aqui 2, lá também aparece 2, só que o 2 aqui de baixo, a potência é 1. Então essa vamos considerar. E aqui em cima, entre os 3 aqui, o 3 vamos considerar o de cima, porque de menor potência. Lá na definição falou menor potência. E aí a gente faz então 1 vezes 2 vezes 3, que é exatamente o 6. Esse aí é o máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Beleza? Tem um algoritmo também que é eficiente para calcular tanto o máximo divisor comum quanto o mínimo comum. Então vamos utilizar esse algoritmo para inicialmente para calcular o máximo divisor comum. Vamos considerar esses mesmos números que já estão aqui, beleza? E aí o que a gente faz? A gente elaborar uma tabela. Aí nessa tabela, né, tomamos uma tabela e aqui que a gente vai fazer? Colocamos um número B. Quem é o B? É o 18 na primeira posição, ou seja, primeira linha, primeira coluna, que dá exatamente a primeira posição. E o número 12, que é o A, vamos colocar também na primeira linha, porém na segunda coluna. É exatamente essa posição. Ok? E aí, o que a gente vai fazer na frente? A gente vai fazer 18 a dividir por 12, que vai dar exatamente um 1. Né? Temos aqui um 1. E aí o resto dessa divisão a gente coloca abaixo do resultado, que esse é 6, tá? 18 a dividir por 12 é 1 e resta 6. E a gente baixa aqui o número 12, beleza? E aí depois a gente repete esse mesmo processo, é essa a descrição que está aí ao lado. A gente vai repetir o mesmo processo, vamos dividir agora o 12 por 6. 12 a dividir por 6 é 2. 2. Então, e o resto da divisão de 12 por 6, também colocamos abaixo do resultado, como a gente fez aqui, ok? E aí, quem é esse o resto? É 0. Tendo o 0, e a gente baixa o 6. Feito isso, assim que a gente alcança o resto, quando o resto é 0, a gente vai observar agora, dentro na coluna, na diagonal, tá vendo essas diagonais? Vamos olhar a diagonal que contém os dois números fornecidos inicialmente e observa o último número que aparece lá nessa diagonal é exatamente o máximo divisor comum que a gente está procurando. Beleza? Não tem mistério aqui, é só observar. Se você fizer essa decomposição, essa divisão certinho, será para observar agora aqui o 6 exatamente é o máximo divisor comum de 12 e 18. E para o mínimo múltiplo comum. Para calcularmos o mínimo múltiplo comum, a gente constrói também uma tabela, só que o posicionamento e o processo já muda. Por quê? A gente vai colocar aqui nessa posição e nessa, os dois números fornecidos inicialmente, o 12 e 18, pode até, se você trocar a ordem, não tem problema não. Se eu colocar primeiro o 18 aqui e 12 aqui, não tem problema. O que vai acontecer é que esses resultados que estão na coluna de 18 vão ficar aqui na primeira, o que estão na coluna de 12 vão ficar aqui na segunda. Não tem problema não. O mais importante é seguir a regra, tá? Uma vez feita a tabela, colocamos esses dois números na primeira célula e na segunda. A gente faz agora, vamos buscar o menor, o divisor comum lá dos dois aqui, exatamente o menor de todos é 2. Porque 2 divide 12, divide 18. E aí a gente faz a divisão de 12 por 2, o resultado colocamos abaixo de 12. E a divisão de 18 por 2, o resultado colocamos debaixo de 18. Beleza? E aí procede do mesmo jeito aqui na próxima linha. E aqui eu observo os dois números. Observa que o menor divisor aqui para 6 é 2.
E aqui o menor para 9 é 3, que é superior a 2. Então vamos utilizar primeiramente para, sem mexer o 9, já que aqui o 2 não divide 9, a gente faz a divisão de 6 por 2, que vai dar o 3 que está aqui abaixo. E repetimos esse que nós não mexemos. O 9 desce, beleza? E aí depois ele observa novamente aqui, vamos ver agora. Aqui o 3 divide 3 e como também o 9. E aí a gente vai fazer 3 a dividir por 3 é 1 e 9 a dividir por 3 é 3. E aqui repetimos o mesmo processo. O 3 não divide, o 3 aqui não divide 1, mas divide o próprio 3. E aí vamos ter, repete o 1 para baixo, como aconteceu aqui com o 9 para baixo. E aí depois a divisão de 3 por 3 vai dar exatamente 1. Na medida que a gente observar uma coluna contendo apenas o número, uma linha contendo apenas o número 1, linha, essas aqui são as linhas aqui, ó. Nessa linha, é aquela ideia de matriz, certo? A linha contendo sempre o número 1, o algoritmo para. E quando para esse algoritmo, a gente observa agora na terceira coluna. Vamos fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 1. Ou começa com 1 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Beleza? Esse é o resultado nessa multiplicação que nos dá exatamente, estou falando, está descrito nessas etapas que estou falando. Aí temos aqui o mínimo múltiplo comum. Vai ser então esse produto aqui, ó. Que 1 vezes 1 aqui vezes 2 vezes 2, então é 2 elevado a 2. E vezes 3 elevado a 2 também. E aí temos 4 vezes 9, agora 36. E esse resultado é o mesmo que a gente viu na realização da tarefa anterior. Beleza? E aí, gente, observe que esse algoritmo ele funciona muito bem e nós temos o mesmo resultado como a gente viu no caso da decomposição de números em fatores primos. Beleza? Então, com isso, a gente entra para o conjunto dos números inteiros. Por que a gente vai tratar de números inteiros? Porque a gente viu lá nas 4 operações fundamentais da aritmética, 2 das operações, subtração e divisão, não são fechadas no conjunto. Mas existe no conjunto de números naturais. Mas existem certas necessidades do homem, né, que requerem esse resultado. E aí, se a gente tem esse par de números, A e B, como a gente já vem trabalhando, e aí de tal sorte que o A é menor do que B, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos adicionar o menos B no primeiro e segundo membro. Quando a gente faz isso, a gente vê que aqui no primeiro membro vamos ficar com A menos B, certo? A menos o B. E no segundo membro vamos ficar com B menos e B. E B menos B é zero. Logo, quando o A é menor do que B, esse número aqui, ó, que daqui a pouco vamos dizer que é a diferença, esse número que vamos identificar por C, esse número não pertence ao conjunto dos naturais. E aí há a necessidade de estender esse conjunto para um conjunto mais que atende às necessidades do ser humano, tais como necessidade que envolve prejuízo, um saldo negativo no banco, por exemplo, valores que são negativos e que não pertencem ao conjunto de números naturais. Então, eles têm que fazer parte de algum conjunto. Esse conjunto que estamos denominando de inteiros. Então, o conjunto de números inteiros, né, é grande necessidade de expandir isso. O conjunto de números inteiros ele vai conter o conjunto de números naturais. E ele é constituído pelos números tais como o próprio número que a gente tem aqui para números naturais, e ainda observando agora o simétrico de cada número em relação a zero. Então, o simétrico de 1 em relação a 0 é menos 1, e de 2 em relação a 0 é menos 2, e o simétrico de 3 em relação sempre ao 0 e a referência é o ponto de equilíbrio, e ver o simétrico de 3 é menos de 3, de 4 é menos de 4, de 5 é menos de 5, e assim por diante. Então, esse conjunto aí, o conjunto dos números
inteiro. Então, aquele número C que a gente acabou de encontrar lá na operação anterior é um número que está exatamente nesse conjunto aqui. Pois, sempre que o A é menor do que B, então essa diferença é o número C que está no conjunto dos números inteiros. Consequentemente, o conjunto dos números naturais, esse conjunto está contido no conjunto dos números inteiros. Continuando, e aí, de novo, vamos considerar um segundo gerador de tarefa. Nesse segundo gerador de tarefa, interesse agora, observem que a gente, nesse conjunto, considera alguns números. Esses números são escolhidos de forma aleatória, certo? O conjunto foi escolhido os números, naturalmente, e podia ter números negativos também aqui. Mas observem que todos os números são positivos, são todos números naturais, mas como todo número natural é inteiro, então são inteiros também, beleza? Mas qual é a tarefa? A tarefa é verificar o conjunto em que cada um desses números, número A, B e C, pertencem. O A é quem? Temos o do 29 mais 777. Então, ao olhar, ver a soma. Essa soma está onde? Certo? Para o conjunto que pertence. No caso de B também, realiza essa operação, a gente tem a diferença. A diferença está onde? E assim sucessivamente, beleza? Então, essa aqui é uma das tarefas. E a segunda tarefa, verificar o conjunto em que esses outros números também pertencem. Do mesmo jeito. Observem que a partir de um gerador de tarefa, a gente pode criar tantas tarefas que a gente quiser. Bom, essa aqui então fica para vocês, viu? Para vocês fazerem em casa, no momento assíncrono. E aí, outro interesse que surge aqui é o interesse, que é importantíssimo também, se refere às situações em que realiza uma operação e o resultado não pertence nem no conjunto dos números naturais, nem dos inteiros, e aí a gente recorre ao novo conjunto, esse conjunto que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, então, sempre a gente tem um par ordenado, e nesse par ordenado A e B, de tal sorte que o B é diferente de zero, e a gente formar esse quociente aqui, A sobre B, esse número não pertence ao conjunto dos números nem naturais, nem dos inteiros. Então, e aí essa necessidade desse novo conjunto. O número C, que é igual a A sobre B, assim representado, é o número racional. Beleza? E aí nós temos a seguinte definição. Um número racional é uma fração do tipo A sobre B, na qual A e B são números inteiros, tais que o B é diferente de zero, pessoal. Beleza? Uma propriedade importante. Duas frações. Então, observem que a gente podia até dizer, oba! Até que, enfim, chegamos naquele objeto inicialmente estabelecido lá no nosso planejamento, nosso programa, que é fração. E aí, como a gente falou, é necessário esses conceitos de números anteriores para a gente falar de fração. Ok? Duas frações A e B, A sobre B e C sobre D, essas duas frações têm uma seguinte propriedade. Essas frações vão ser iguais se, quando a gente obter o produto que é resultado da multiplicação de A por D e de C por D for igual. Ou seja, se a gente fizer essa aqui, esses dois números vão ser iguais se o A vezes D é igual a D vezes C. É aquela ideia que vocês já sabem lá desde a educação básica, que o produto de meio é igual ao produto do extremo. Aquela regra, letra simples. Beleza? Então, essa mesma que está sendo aplicada aqui, para a gente obter essa relação. Ok, um exemplo. Se nós temos um número 1 sobre 2 igual a 5 sobre 10, isso só é somente se o 1 vezes 10 for igual a 5 vezes o 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 é 10, 1 vezes 10 é 5. Então, dizemos que essas frações são iguais. Beleza? Bom, elementos de uma fração. Quais são os elementos que compõem uma fração?
Uma dada fração, ou número racional, né? Falar de fração, estamos falando também de número racional. Tá, que tem dessa forma, A sobre B, onde B é diferente de zero. O numerador, aqui é A, vai ser denominado, ou chamado, ou dito numerador. E o número B de denominador. Esses são dois elementos, então, que compõem uma única fração. Atenção! Tanto o numerador quanto o denominador não precisam necessariamente serem números inteiros. Por exemplo, a gente vê raiz quadrada de 3 sobre π, é uma fração, é um número racional, uma fração, mas nem raiz de 2 nem π pertencem ao conjunto de números inteiros, beleza? Então, na fração, o numerador e o denominador não precisa ser necessariamente em número inteiro. E mais na frente, inclusive, vamos ver também um conceito de equações ou inequações, expressões algébricas, vamos poder representar uma expressão algébrica como fração, né? Logo, o numerador ou o denominador não precisa ser necessariamente um número inteiro. Mas como se lê uma fração? No módulo que nós temos, onde a origem, inclusive, disso tudo que a gente está trabalhando aqui, é proveniente desse módulo que você já tem lá, que é da matemática básica, está disponível, vocês já estão lendo sobre esse módulo, nossa matéria, que é o volume único. Exatamente na página 17, você vai encontrar sugestões para a leitura, beleza? Então, aproveitem, leiam, vamos trabalhar, vamos estudar e seguir para frente, beleza? Então, é dedicação exclusiva, gente, para a gente avançar muito no nosso curso e aprender bem essa matemática básica que a gente está revisando. A nossa matemática já tivemos acesso lá na educação básica. Então, vamos falar de tipo de frações. Nós temos 3 tipos de frações. São frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Dentro da fração imprópria, vamos nos deparar com duas formas de representar uma fração imprópria, composta ou mista. Beleza? As frações próprias vão ser definidas pelas frações tais que o numerador é menor do que o denominador. As frações impróprias invertem o processo. O numerador é um número maior do que o denominador. E as frações aparentes são aquelas frações tais que o numerador é o múltiplo do denominador. Bom, para vocês assimilarem mais isso, que acabei de falar, é aqui que está descrito nas próximas representações. Aqui, ó, fração própria. Numerador menor do que? Menor, tá aqui, menor do que o denominador. Como a gente olhar, por exemplo, essas frações, 1 sobre 2, e o 1 é menor do que o 2. E aqui também o 2 é menor do que 5 e assim por diante, beleza? Bom, as impróprias invertem o processo, tá? Uma fração imprópria, seu numerador é maior, tá vendo? Maior agora do que o denominador. E aí são alguns exemplos, temos uma infinidade, né, de números que são impróprias, estou dizendo impróprias, mas impróprias, viu, gente? Acompanha aí.